E na hora que eu fui ministrar a palavra, que eu falei de abrir a Bíblia, ninguém tinha Bíblia, porque o celular está agindo dentro das igrejas. Ninguém quer mais levar nem a Bíblia. A Bíblia é a nossa verdadeira arma. Como é que nós vamos vencer o mal se nós não temos a Bíblia na mão, a Bíblia no coração, a Bíblia na mente? E a Bíblia na mente e a Bíblia no coração é que é real em nossas vidas, bem verdade. Mas o celular, infelizmente, está tomando conta até da Bíblia. Está tomando lugar da Bíblia. Existem lugares que o povo lá desejaria ter uma Bíblia na mão. Não para levar como um trunfo, mas para levar para mostrar que a Bíblia é o único livro que faz satisfação você colocar em uma bolsa. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Para te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Por esse devocional, Senhor, que nos prepara, Pai. Que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos dá entendimento, Senhor, sobre a sua palavra, sobre os seus mandamentos. Quero te agradecer, Senhor, e pedir, Senhor. O Senhor me perdoe, Senhor, às vezes pela minha falta, não estar presente neste lugar, Senhor. A vontade é grande, Senhor. Mas eu sei também, Senhor, que o meu adversário luta para que eu não esteja aqui. Mas eu sei também, Pai, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que eu nunca venha dizer, Senhor, que estou cansado, Pai. Que já tenho uma idade avançada. Porque o Senhor, quando chamou Abraão, ele tinha 75. Eu nem isso tenho ainda, Pai. Quando o Senhor prometeu a Caleb, ele tinha 40. E só recebeu aos 80. Oh, Pai, que eu tenha sempre ânimo, Senhor, para permanecer firme na tua presença, buscando cada vez a mais a tua face, Senhor. Abençoa cada participante aqui, Senhor. Cada um que entrar, Senhor, venha ser usado por ti, Senhor. Venha ser cheio do teu Espírito, Pai. Abençoa este dia, Senhor. Abençoa, Pai. É o que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aqui no capítulo no livro de Eclesiastes, né? Na Bíblia aqui tem uma introdução. Eu queria só trazer algumas coisas para a gente antes de a gente entrar na leitura. Aí, como o senhor comentou aí, né? Eclesiastes, o significado, né? Tem alguns termos que ele usa aqui que, bom, Eclesiastes foi escrito por Salomão, né? E diz aqui que o significado pode ser ajuntador, mas pode ser também pregador, né? Ou professor. Então, a gente sabe aí que Salomão era o pai da sabedoria aí, né? Um homem muito sábio, né? Pedia muita sabedoria para Deus, né? E, e essa palavra pregador é engraçado, porque outro dia o irmão, a gente estava numa célula, o irmão, né, falou: "Ó, sabe o que que é, né? Quando vai fazer uma pregação, né? Você tá pregando o martelo, né? Tá pregando, né? E foi justamente o prego, né? Que foi nas mãos de Cristo ali na cruz, né? Então, quando a gente está pregando, a gente está pregando a palavra, né? Pregando a palavra no coração das pessoas, né? Para que aquilo realmente fixe, né? Dentro do coração das pessoas, né? Mas, enfim, aqui nesse caso aqui, era justamente Salomão, né? Trazendo revelação, trazendo sabedoria, né? Trazendo aquilo que o Espírito Santo revelava, né? No coração dele, apesar de ele ainda não ter o Espírito Santo ali com ele, né? É, aqui fala também que tinham 3 pontos, né, que esse capítulo aqui ele vai abranger. Ele vai abranger, né, encarar o lado frustrante da vida, né, o encontro, né, como encontrar alegria e satisfação, né, e depois temer a Deus durante, né, toda a vida, né. São esses 3 pontos aí que Salomão traz durante esse livro, né. Tem algumas coisas aqui que eu fui grifando e acabei. O livro é tão
cheio de detalhes que eu acabei grifando, grifando a introdução inteira. Então, eu vou tentar trazer algumas coisas aqui. Ó, o livro é o sábio conselho de Deus para aquele que conhece seus caminhos, mas às vezes os consideram frustrantes e complexos, né? O livro de Eclesiastes é uma combinação de prosa, né, e poesia, né? E é difícil saber onde que um acaba e o outro termina, né? Ele contém três temas predominantes, né? Encarar o lado frustrante ou inexplicável da vida, né? Encontrar alegria e satisfação e temer a Deus durante toda a vida, né? Mas antes de abordar esses temas, é fundamental entender dois conceitos fundamentais: o que, que quer dizer vaidade e o que quer dizer debaixo do sol, que ele repete várias vezes durante o texto. Então, a palavra vaidade, por exemplo, ele repete durante 38 vezes no livro de Eclesiastes. E, ó, e não há uma palavra que expresse o significado do vocabulário, né, no hebraico, né? Mas é frustrante, né? Tudo que é frustrante. Então, toda vez que a gente lê a palavra vaidade, ele está se referindo à frustração. Porque a vaidade é, é algo que a gente nunca se satisfaz, né? O ser humano nunca fica satisfeito. Então, toda vez que nós sentimos vaidade, né? Salomão aqui entende como algo frustrante, algo que lá na frente a gente vai chegar à conclusão de que nós não nos saciamos novamente, né? Sempre existe algo a mais né, que a gente quer buscar, né? E isso é fruto dessa vaidade aí, né? Que ele já dá o significado como frustração, né? E também o debaixo do sol. Debaixo do sol se refere à vida neste mundo, né? Como fica evidente no fato de a expressão abrangente, né, o tempo em que se está vivo. Mas só que essa questão dessa vida aqui, ó, debaixo do sol, não se refere apenas à vida neste mundo, mas também à vida num mundo que foi afetado pela queda, né? Pela queda de Adão. Então, toda vez que a gente falar aqui debaixo do mundo, é, debaixo do sol, desculpa, debaixo do sol, se refere à vida do homem, né, num mundo caído, né, num mundo onde não existe, né, perfeição, né, é, existe as nossas limitações, existe, né, o lado pecaminoso do homem, né, e que a gente sempre fala, né, que a própria palavra, né, o mundo do maligno, né. O que mais aqui que ele fala? Tem bastante texto. Ó. Conhecer Deus e crer nele não eliminam automaticamente o lado frustrante ou intrigante da vida, né? Às vezes, conhecer o Senhor pode realmente tornar a vida ainda mais intrigante. Olha isso, né? Como acontece nos outros livros de literatura de sabedoria, Eclesiastes rejeita uma abordagem ingênua da vida, né? Além disso, temer a Deus nos impede de fazer promessas ou juramentos que não vamos cumprir e podem contribuir para o nosso sentimento de vida vazia, né? Pois o cumprimento de tais promessas é vazio. Ele vai ensinar aqui depois também, fala sobre isso, né? Sobre as promessas que a gente faz a Deus, tomar cuidado, porque para que a gente não se desanime, né? Pelo fato de não conseguir cumprir, né? A única solução para o aparente vazio e a transitoriedade da vida do mundo caído é o temor do Senhor. Aqui, ó, tudo isso mudou quando Adão e Eva pecaram contra Deus debaixo do sol, então tornou-se esfera de frustração e perplexidade, embora alegria e satisfação ainda possam ser encontradas, né? O livro de Eclesiastes é um comentário sobre a vida debaixo do sol, depois da queda e antes da redenção final. Eclesiastes nos ensina a encarar os aspectos frustrantes e inexplicáveis da vida, encontrar alegria e satisfação com gratidão, quando possível, e temer a Deus, apesar de tudo isso. Mas como isso pode ser feito? Olha isso, né? Com quais recursos podemos contar para encarar e achar e temer? A resposta não é dada no livro. Olha isso, Mário. A resposta não é dada no livro. Só lá no Novo Testamento. Só no Novo Testamento que nos revela a redenção final de Deus em Cristo. E depois ele fala também algumas passagens onde Paulo acaba fazendo uma referência indireta de Eclesiastes, né? Não diretamente, mas indiretamente. Lê pra gente, Samário,
a vaidade de todas as coisas terrestres, né? Capítulo 1, versículo 1 nos diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho? O que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte continuamente. Vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão. Para aí tornam-se eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi isso que há de ser? O que é que se fez? Isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê isto? É novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não são, já não há lembranças das coisas que procederam e das coisas que hão de ser também delas, não haverá lembranças. Nós que não há de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel e Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadriar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. Na verdade, na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na minha sabedoria há muito enfado, e que aumenta a ciência, aumenta em trabalho. O que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Amém, glória a Deus. Tem algumas palavras que ele usa aqui na minha tradução um pouco diferente da do senhor. Engraçado. Mas é claro que o entendimento é o mesmo, né? Eu vou lendo um pouquinho aqui e a gente vai discutindo. Mas esse capítulo é um capítulo, Salomão ali desenvolvendo um raciocínio aqui muito profundo, né? Uma leitura muito profunda da vida ali. E chega a ser até um pouco depressivo, né? E parece que realmente está um pouco entristecido pelo entendimento que ele vem tendo, né? Sobre a vida, né? Sobre
a insatisfação do homem ou sobre a incapacidade do homem, né, de, de se autossatisfazer, né? A capacidade do homem de essa percepção que ele vem tendo, né? E até no final ele fala até sobre a questão da própria sabedoria, né? Quanto mais sábio ele fica, mais ciente, né, dessa incapacidade, né, ele tem, né? E onde buscar essa satisfação, né? Esse é o grande desafio, né? É, aqui, ó, na parte inicial, né, fala ó, a palavra do pregador, né? Filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, é uma das poucas poucos livros aqui que faz a referência tão forte de quem foi que escreveu, né? E aqui o filho de Davi, né? Salomão. E aqui vem, vaidade de vaidades, diz o pregador. Quando na palavra fala assim, essa parte repetitiva, né? Vaidades de vaidades, né? Ele está dando uma ênfase, né? Então, por exemplo, assim, que é o hiperlativo, né? Que a gente fala no português, né? Então, quando a gente fala casa grande, né? É casona, né? Casão. Então, é casa das casas, né? Então, sempre faz essa combinação. Então, vaidades de vaidades, né? E a vaidade aqui que Salomão quer trazer é o nosso orgulho, né? A nossa vontade, nosso desejo insaciável, né? E que, como a gente estava comentando no início, acaba se tornando uma frustração, né? Porque é algo que a gente nunca consegue completar, né? Então, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, né? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, né? Envolve-se e revolve-se na sua correria e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Aqui Salomão vem falando justamente sobre essa questão né, por que que a gente corre tanto, né? A gente corre tanto para poder conquistar as coisas, a gente corre tanto para poder preencher esse vazio do nosso coração, né? Ele fala aqui, ó, que nossa vida é trabalho, cansaço, desejo, frustração, pecado, morte, né? Busca por um sentido durante a vida, né? E a gente passa a nossa vida inteira, né, correndo atrás disso, né? Então é sempre a mesma coisa, né? Então, assim, levanta o sol, põe o sol, né? A gente sempre tá ali. E ele faz esse paralelo com a natureza, né? Fala, ó, a gente fica sempre, né, atrás de vai trabalho, acorda, deseja mais, se frustra, erra, pede desculpa, volta atrás, né, se prostra. E a gente, né, sempre buscando um sentido, sempre buscando algo que a gente nunca consegue, né, realmente alcançar, né? Ao lugar para onde correm os rios, para lá, tornam eles a correr, né? Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as podem exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Ou seja, né, a gente está o tempo todo ali, né, mas não acaba, né? Não acaba essa sensação de querer mais, de querer mais, né? O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se torna a haver. Nada há, pois, novo debaixo do sol, né? Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Né? Não há, né? E quando Salomão diz isso aqui, ele não está se referindo a invenções do mundo, coisas, né, tecnologia ou coisas disso. Ele está dizendo sobre esse lado humano mesmo, né? Sobre essas coisas que eu acabei de citar aqui, né? Sobre trabalho, cansaço, desejos, né? Frustrações, então, pecado, morte, né? A busca por um sentido. Então, o tempo todo a gente fica, né, navegando entre esses pontos, né, durante a nossa vida, né? E não tem nada de novo, né? O homem sempre está dentro desse ciclo, né?
já foi nos séculos que foram antes de nós, né? Então as pessoas antes de nós também tinham esses mesmos sentimentos, né? Então são esses tipos de emoções, esses tipos de sentimentos, né? É, que nós, homens, né, temos dentro do nosso coração, né? Que nós sentimos, né? Então, já não há lembrança das coisas que procederam, que precederam, e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. E a gente fica tanto deixar um legado, né? Vou deixar um propósito, vou deixar uma memória, vou deixar, né? E aqui Salomão fala, olha, isso aqui, uma hora ninguém nem vai lembrar dessas coisas. Então, assim, né? Qual o propósito de tudo isso, né? É fruto da vaidade, né? Por que que a gente almeja fazer tantas as coisas, né? E isso é um questionamento tão difícil, né? De a gente, como ser humano, saber, né? Qual que é a linha que divide, né? Entre fazer algo com um propósito de amor, né? Ou vaidade, né? Ou vaidade. Aquilo que a gente faz é fruto de vaidade, fruto de algo que a gente quer para eu não digo nem aparecer, né? Mas acho que suprir realmente um vazio dentro do nosso coração, né? Ou é algo que a gente faz, né, para por amor, né? E quando a gente fala por amor, é para o outro, né? E amar, o ato de amar é justamente esse, né? Fazer algo pelo outro sem esperar um retorno, né? E isso traz bastante desafios. E Salomão vem falar justamente sobre essas questões, né? Sobre vaidade, né? Então aqui, por exemplo, ele até fala, olha, já não haverá lembrança das coisas que precedem, né? E das coisas posteriores também não haverá memória, né? Entre os que hão de vir depois delas. Então, assim, tem coisas que você pode fazer que serão memoráveis, né? Como uma invenção, ir para Marte, né? Ou sei lá, qualquer outra coisa menor, mas essas coisas serão esquecidas, né? E cada vez que o tempo for passando, menos memória em relação àquelas coisas haverá, né? Então, assim, não há nada que seja feito que vá preencher esse vazio dentro do nosso coração, né? Não há nada que a gente possa realmente fazer que vá saciar a nossa vontade né, de algo que realmente possa completar esse vazio, né? É incrível, né? É incrível. Eu, bom, depois eu lembro uns 2 anos atrás, né? Quando eu comecei a fazer os cursos lá do Paulo Vieira, lá no Método CIS, né? Eu lembro que eu tava buscando algum sentido, sabe, para minha vida, né? Porque eu até conversava com a minha esposa, falando, nossa, a vida tem que ter mais do que isso, né? Eu preciso encontrar alguma coisa, sabe? Até pedia para Deus, sabe? Para que ele me mostrasse um caminho, algo que trouxesse sentido, tivesse um propósito na minha vida, né? E aí foi engraçado, porque aquela noite, né, durante aquele treinamento, às 3 horas da manhã, o Senhor veio e respondeu para mim, né? Falando, ó, vai na Bíblia, filho, o que você está buscando está na Bíblia, né? E a palavra de Deus realmente vai trazendo todas essas coisas, né? Vai, né, dar um sentido para nós, né? E a gente reconhecer aonde a gente consegue preencher esse vazio, né? Só em Cristo, né? Só em Cristo. Só que aqui, só Jesus consegue preencher realmente esse vazio que a gente não consegue, essa falta de incapacidade, né? E entender e colocar nas mãos deles, né? Falar que, olha, Senhor, só o Senhor mesmo pode, né? Pode me curar das minhas incapacidades, né? Pode preencher aquilo que eu tanto busco no mundo, né? Que não há, né? Só em Cristo, né? E, e Salomão, ele não tinha ainda, né, essa resposta, né? Ele não tinha vivido ainda o Novo Testamento, né? Ele não tinha ainda, né, ele não tinha ainda vivido a nova aliança, né, com Jesus, né? Mas aqui na frente, depois a gente vai ver quais são as conclusões que ele vai falar sobre isso, né?
mas no final das contas é Deus, né? Quando a gente tem Deus e gratidão no nosso coração, né? É onde a gente consegue, através da gratidão, apaziguar o nosso coração, né? Aqui no 12, ó, ele fala, ó, eu, o pregador, né, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Nossa. Atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nossa, aqui Salomão vem e fala, né, que ele se colocou aqui para tentar entender o mundo, né, tentar entender as coisas da vida, né, as coisas do homem, né, e, e aí depois ele entendeu, né, tudo, né, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, né, e eis que tudo era vaidade, né, todas as coisas que nós fazemos aqui, né, debaixo desse sol, dentro desse mundo, né. E eu há pouco falei, né, que é difícil a gente saber o que que é do coração, né, por amor e o que que é fruto de vaidade, né. E aqui Salomão fala, ó, debaixo desse sol, e debaixo desse sol, a gente viu lá no começo, né, que ele quer se referir à nossa vida aqui nesse mundo, debaixo, né, é, do mundo caído, né, de Adão, né. Então, assim, tudo que nós fazemos pela carne, né, é, é praticamente vaidade, né? Vaidade. Tudo que é fruto de algo que é um desejo carnal é vaidade, né? E correr atrás do vento, né? Que é algo em vão, né? É correr como se você estivesse correndo atrás do vento, né? É algo que você não vai ganhar nunca, né? Não vai É, vencer nunca. ele sofreu aí porque ele não conheceu Jesus, né? Ele não teve. Por isso que ele fala tudo isso, né? Mas a gente pode ver aqui, Fábio, não cortando você aí, já cortando, Jesus falou lá em João capítulo 3, versículo 8, ele declarou: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o Senhor Jesus Cristo colocou ali para Nicodemos uma situação em que ele não sabia ainda. Quem ele pensa que é? Só porque ele tem uma posição, ele era príncipe dos judeus ali, mas quem é ele? Quem somos nós? Até conhecer a Deus. É aquilo que o pregador falou. Tudo vaidade. Mas a partir do momento que você conhece a Jesus, você tem, a sua vida faz sentido. A sua vida vai fazer sentido a partir do momento que você decreta a palavra de Deus. Agora, esse Olha, vento do Espírito que o senhor falou aí, aquele vento era do Espírito Santo, né? Do sim, João 3:8, né? Esse daqui é um vento diferente, né? Esse vento aqui, ele tá falando de, olha, você tá correndo atrás do vento, então é em vão o homem correr atrás do vento, né? Porque não vai acabar nunca, né? Então, assim, é, ele confronta o homem aqui a realidade de que, para que nós tomemos cuidado, né, com aquilo que a gente almeja, né? Que as coisas do coração, né? Às vezes nem sempre é para o bem, né? Porque quando a gente busca algo que é do mundo, a gente acaba se frustrando, né? Então, e tudo que é do mundo, desejos, né? Ela vai trazer uma insatisfação lá no final das coisas. Então, essa consciência, né? Ela é importante para que o homem não se perca ao longo da vida, né? E como o senhor falou aí, né? Quando a gente se inclina ao Espírito, né? Quando a gente se prostra, né? Às vontades de Deus, é onde realmente a gente vai encontrar, né? é, Paz, né? No nosso coração, né? Aqui ele fala no 15 aqui, ó. Aquilo que é torto não se pode endireitar, né? E o que falta
não se pode calcular. Aqui ele está falando justamente sobre, novamente, né, essa insaciedade do homem, né? Então, assim, não tem como o homem é, cu- cumprir isso, né? Não tem como o homem completar isso, né? Se não for através de Deus, né? Ó, disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, né, a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem sido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estupidez, né? E vim a saber também isto é correr atrás do vento. Até isso ele fala, né? E até buscar conhecimento demais também vai trazer grandes angústias, porque quanto mais você sabe, né, mais você descobre de quão incapaz você é, né, de quão incapaz nós somos, né? Então ele também fala que até buscar sabedoria também traz, né, pode trazer tristeza aqui, ó, porque na muita sabedoria há muito enfado, né? E quem aumenta a ciência, né, aumenta a tristeza. Aqui na minha Bíblia a palavra tristeza vem. Na sua palavra fala trabalho, né, no final, né? Mas aqui ele fala É, tristeza no último versículo, na última palavra do último versículo aqui. E ele vem trazer justamente sobre essa questão, né? Quanto mais você aprende, quanto mais você busca, quanto mais você sabe, né? Mais ciência, consciência né, de que você não é capaz, né? De fazer, você vai ter, né? E aí lá no desenrolar do livro lá, ele vai trazer, né? Falar referências, né, sobre Deus, tal, né? Mas como o senhor falou, ele não teve essa oportunidade de viver, né, na nova aliança com Jesus, né? Mas era um homem ungido, né, Samara? era, era porque ele foi um homem inteligente, né? Ele pediu sabedoria a Deus. Ele, não, ele podia pedir tudo, né? Podia pedir riqueza, podia pedir um monte de coisa. Só que ele pediu sabedoria, né? Quer dizer, ele almejou saber mais, né? E aqui na minha Bíblia também fala aqui também interessante, né? Que o inferno e a perdição nunca se fartam. O inferno e a perdição nunca se fartam, né? Está em Provérbios capítulo 27, versículo 20. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, é mais ou menos isso aqui. O inferno nunca se farta da perdição, porque as pessoas que se perdem fatalmente vão para o inferno. Então ele fala. Agora, como você leu aqui, essa última passagem aqui, porque na muita sabedoria há muito enfado. Quer dizer, quanto mais você tenta aprender, quanto mais você quer aprender, quanto mais você busca, sem conhecer a Deus, porque aqui o homem não conhecia ainda Jesus Cristo, não sabia o porquê dele. Ele buscava, ele levava a vida de qualquer jeito. E sempre aumentava o trabalho, sempre aumentava o trabalho. As pessoas se cansam, né? Se cansam praticamente para nada. Mas hoje, amados, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo que deu sua vida por amor de nós. E a gente pode dizer que temos um Salvador, temos um Rei, temos um Senhor. Nós sabemos de onde viemos agora e para onde vamos, né? Não somos mais como aqueles que não conheciam. Nós sabemos qual é o caminho. Mas muitos, viu, Fábio, ainda não sabem. E tem muitos que têm o conhecimento da palavra, mas ainda não enxergaram. Você acredita? Tem pessoas que conhecem a Bíblia, o Torá, mas ainda não conhecem a Jesus. Não receberam ele. Ainda não tiveram conhecimento da verdade. E aí? Quantos ainda estão perdidos nesse mundo? Licença um pouquinho, irmão Mário, para mim dar só uma palavrinha aqui. Já Fica está à vontade. terminando.
Eu estava aqui na escuta. Eclesiastes é um livro um livro de sabedoria, né? E a Bíblia é uma bússola muito real para todos nós. É uma bússola infalível. Ela não erra em hipótese alguma. E como o próprio Fábio falou aí, né, que a pessoa às vezes busca tanto que a sabedoria engolda. E hoje em dia, sabe o que está acontecendo? A sabedoria está tão grande que o Espírito Santo está se afastando. E a gente, por causa da sabedoria, a gente não pode deixar o Espírito Santo se afastar. Porque a sabedoria real é do Espírito Santo, é ele que fala, é ele que convence, convence, é ele que converte, e é ele que liberta, né? Ele exorta com amor, ele exorta com carinho. Eu estava conversando, eu vim para cá, para Jequié, no sábado, ficar aqui com meu filho, que é o aniversário do garoto do meu neto, e aí eu estou aqui até hoje, vim fazer o exame na segunda-feira, não deu certo fazer esse exame na segunda-feira, e hoje é feriado, eu estou por aqui, e eu sei que não acontece nada que Deus não permita, eu estou sempre na dispensação de Deus. E Deus, ele tem me usado aqui, aonde eu fui com meu filho, e meu filho teve um sonho revelador essa madrugada, porque Deus assim faz, né? Não é muito falar do homem que o povo se converte, mas é o Espírito Santo que fala. E aí eu estava conversando com ele, falei de Jesus para um amigo dele, de um domingo, e para ele foi revelador, eu creio, para mim também, né? E eu conversando com meu filho e falando sobre a questão da sabedoria, que o homem quer tanta sabedoria hoje que esquece de Deus. Eu estava falando que para o meu filho, bem verdade, a Bíblia relata, por causa como é que diz, o conhecimento humano, as pessoas se pervertem, se deixa até para poder o Espírito Santo agir naquela pessoa. Quando eu já vi tantas pessoas que eram usadas de Deus, mas a sabedoria está engordando, está engolindo ele por demais, que ele está pensando que é ele que é alguma coisa, não é ele que é alguma coisa, é o Espírito Santo que é. E eu falando sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial está tomando até a cabeça dos próprios escolhidos. Porque eu fui ministrar a palavra numa determinada igreja, e na hora que eu fui ministrar a palavra, que eu falei de abrir a Bíblia, ninguém tinha Bíblia, porque o celular está agindo dentro das igrejas. Ninguém quer mais levar nem a Bíblia. A Bíblia é a nossa verdadeira arma. Como é que nós vamos vencer o mal se nós não temos a Bíblia na mão, a Bíblia no coração, a Bíblia na mente? E a Bíblia na mente e a Bíblia no coração é a que é real em nossas vidas, bem verdade. Mas o celular, infelizmente, está tomando conta até da Bíblia. Está tomando um lugar da Bíblia. Existem lugares que o povo lá desejaria ter uma Bíblia na mão. Não para levar como um trunfo, mas para levar para mostrar que a Bíblia é o único livro que faz satisfação você colocar em uma bolsa. Oh, aleluia! Eu fico muito feliz na questão de Deus, que é tão misericordioso que ele não olha como o homem olha. Porque se Deus olhasse como o homem olha, seria muita gente fulminada. Porque o amor de Deus aqui é grande e a misericórdia de Deus aqui é grande para olhar cada um, né, amados? Então, vamos deixar o Espírito Santo de Deus agir e deixar mais a ciência, porque a ciência engorda, a ciência corrompe, a ciência é boa, mas se você for reparar lá, a ciência, ela afasta o homem de Deus, né? Então, o homem não tem que ser... Eu falei sobre Nabucodonosor, que pro amigo do meu filho, que eu falei para ele que a gente não tem que deixar alguém tomar o lugar de Deus, né? E deixar Deus agir em nossas vidas. E nós devemos nos render ao Rei, ao Senhor da glória, a Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. E
Eu acho não, eu tenho certeza que as palavras não foi jogada ao vento, porque palavra não volta vazia. Que Deus abençoe. Estou um pouquinho longe aí de vocês, mas ao mesmo tempo, no espírito, eu clamo e oro. Que Deus abençoe a todos. Isso que a Sim, senhora falou é importante, normalmente, porque às vezes a gente tem o costume de usar a Bíblia eletrônica, né? Tem lá o aplicativo da Bíblia, né? E às vezes também hoje com a tecnologia o pastor coloca a palavra lá no telão, né? Então você consegue ver o que que ele vai ler. Hoje ele vai colocando ali, né? Mas também tem um fator que ele é importante, né? É a gente ver a Bíblia, né? A gente ver a Bíblia. E só fez eu refletir um pouco sobre isso, porque inclusive os jovens, né? Eu lembro eu crescendo, vendo as pessoas carregando a Bíblia, né? Quão importante é, né? A gente ter contato com a espada mesmo, né? Com a palavra de Deus ali, onde as pessoas veem que não é algo eletrônico, né? Algo que a gente não enxerga, né? Ela é palpável, né? E é importante a gente carregar ela para que sirva como exemplo, né? Como o nosso batismo, né? Quando a gente se batiza, né? Ali perante os irmãos, né? Declarando nosso amor, né? E a nossa entrega, né? Carregar a Bíblia é também uma forma de declarar, né, que a gente ama, né, ama a palavra de Deus, ama a Deus, né, e é entregue a Ele, né. Muito bom esse ponto que a senhora trouxe, dona Marinês. sim. Amém. A minha Bíblia também me leva lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, né? Portanto, oferecemos sempre por, por Deus sacrifício de louvor, e isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E ele pede para que nós não nos esqueçais da beneficência e a comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Quer dizer, para que nós não se esqueçamos, né, de fazer benefícios, de fazer beneficência, não se esquecer da beneficência, porque é dessas coisas que Deus se agrada. E o pregador, ele fica procurando, né? Poxa vida, procurando uma resposta para tudo que ele. Porque, se pensar bem, Salomão foi um homem bem-sucedido, né? Ele foi bem-sucedido. Ele tinha tudo. O homem tinha riqueza, tinha poder, teve mais de 700 esposas. Era enfadonho pro cara, viu? Não era fácil, não. Para escrever esse livro aqui, é porque ele tinha muita coisa para descobrir, para revelar, muita e não conseguia entender. Ele não conseguia. Por isso que ele fala que tudo é vaidade, porque chega um tempo que o ser humano é insaciável. Ele quer as coisas quando consegue, não fica satisfeito, quer cada vez mais e acaba se frustrando, né? Aí vem a frustração. Mas eu vejo assim hoje, né, que o meu Senhor falou que ele ia deixar no mundo a paz para nós. Ele fala: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá, dou como o mundo a dá. Então, quer dizer, essa paz está dentro de nós hoje. O Espírito Santo traz essa paz para mim e para você. É Ele que me conforta, viu? Porque todos os dias eu tenho frustrações. Todos os dias eu tenho desentendimentos. Todos os dias eu me aborreço. Mas todos os dias eu peço perdão a Deus, busco em Deus a direção para que aquela frustração, aquela angústia, aquele momento difícil não venha afetar o espírito que vive em mim, que não venha afetar a mim. Eu posso superar as adversidades.
Porque não é fácil viver hoje, não, cara. Nunca foi, né? Ainda mais agora, com tanto conhecimento. É legal. E minha esposa, eu ganhei um livro esses dias aí, e minha esposa tá lendo, né? E ela tem feito alguns comentários. E esse livro ele faz muita reflexão sobre idolatria, né? Fala, né, de Abraão, tudo que ele passou ali com Isaac, né? E dizia que Deus estava testando Abraão porque ele idolatrava Isaac, né? Ele idolatrava o filho, né? E trazendo vários paralelos, assim, né? Durante a reflexão no livro, eu não li ainda, mas falando sobre idolatria e as coisas que a gente deseja tanto no nosso coração, né? Que traz essa frustração que a gente está falando aqui de Eclesiastes, né? Esses sentimentos daquilo que a gente é insaciável e quer buscar, quer buscar, quer buscar, e o que que a gente está, né, alimentando tanto no nosso coração, né? Que faz com que às vezes a gente, né? E falando sobre sucesso, né? Sobre sucesso, sobre várias coisas ali que pode ser idolatria, né? Pequenas e grandes idolatrias que a gente carrega no nosso coração. E às vezes a gente se irrita, né? Às vezes a gente se sente entristecido, né? Justamente porque a gente não consegue atingir esses frutos das nossas vaidades, né? Esse tanto desejar, né? Esse lado insaciável aí do ser humano, né? E que fala, né? Quanto mais tem, mais quer, né? Quanto mais tem, mais quer. Nunca acaba, né? É, mas é interessante que ele fala assim, olha, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Ele fala que todos os rios, né, todos os ribeiros vão para o mar e o mar nunca se enche. E os ribeiros aí tornam para eles ir de novo. Quer dizer, Deus formou todas as coisas, né, cara? Ele sabe de tudo. A água sobe através da nuvem e cai novamente nos lugares. É um giro contínuo, né? Todas as coisas se cansam, né? Tanto que ninguém o pode declarar, que os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Nossos olhos não se fartam de ver, não é verdade? A gente está todo o tempo vendo, está enxergando, e a gente não se farta de ver, né? E os nossos ouvidos também não se cansam de ouvir. Você já parou para pensar nesses mínimos detalhes, dessas coisas, dessas Bom dia. circunstâncias? Bom Bom dia. dia, bom dia, Ruth. Ahn, é, quando tá falando de vaidade, eu não ouvi tudo, porque hoje eu acordei um pouquinho atrasada. É, mas falando de vaidade, e se eu falando aí, né, que tudo é vaidade, isso me lembrou faz muito tempo, esse filme é muito velho, mas que fala o Advogado do Diabo. Alguém de vocês já assistiram ele? Já, Aquele filme, ele mostra muito isso, porque é o advogado perseguindo, é o diabo perseguindo aquele advogado, né? Por causa da ganância dele, né? E daí sim, pelo que eu lembro, que eu não lembro mais tanto, e ele pega então e quer provar que ele não é ganancioso, e aí tenta vencer tudo direitinho, mas no final ele faz uma coisinha lá errada, daí o diabo vem falar para ele que é isso, vaidade é vaidade e que a pessoa vai sempre cair. Então, tudo é vaidade. É igual o Salomão falou aí mesmo. Tudo é vaidade. Se a gente não vigiar, você vai cair mesmo. Por isso que é igual o seu Mário também disse, todo dia, toda hora você tem que estar vigiando e pedindo perdão a Deus, porque não é fácil. E E isso também que o Fábio estava falando da esposa dele lá de Abraão, eu consigo entender, porque uma vez a pastora da minha igreja falou que
eu estava colocando o meu ex-marido no lugar de Deus. Então eu estava. Quando você falou isso, eu lembrei disso, por causa que Abraão estava pondo o filho dele no lugar de Deus, que é quando você começa a idolatrar tanto uma coisa, você está tirando Deus da sua vida e pondo essa coisa ali. Então, é por isso que a gente tem que vigiar. A Bíblia fala vigiar, vigiar e vigiar em muitos lugares. E muitas vezes Deus fala para vigiar. Vigiar a nossa mente, vigiar o nosso comportamento. Vigiar, porque é isso. O que está ao derredor da gente, ele está procurando uma brecha para ele poder nos tragar. Então a gente tem que vigiar mesmo, porque a vaidade, ela vem através de muitas coisas. Então, por isso precisamos vigiar, até mesmo quando a gente for amar alguma coisa ou alguém. Até isso a gente precisa vigiar para ser a quantidade certa, a intensidade certa. Fazendo esse paralelo, é, algo que eu tenho pedido discernimento a Deus, sabe? Para que Ele pra cuidar do nosso coração, né? Pra cuidar do. E até mesmo em relação ao trabalho que a gente desenvolve aqui no devocional, sabe? Para que não vire um ídolo na minha vida, sabe? Porque às vezes a gente fica com tanta intensidade querendo algo, querendo algo, querendo algo, né? E às vezes pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então, eu tenho me questionado, sabe, sobre o meu trabalho que eu tenho desenvolvido aqui, se Deus realmente me Está quer se agradando? onde eu tenho caminhado, sabe? E peço para ele me trazer discernimento e orientação sobre o meu agir, sabe? O importante é que você está no caminho certo, Fábio. O importante é que você encontrou o caminho. Você encontrou Jesus. Você encontrou a salvação. Então, as suas dúvidas hoje, tudo aquilo que vier sobre a sua mente, se você buscar, você aqui vai encontrar. Nesse livro aqui, a resposta para tudo. E o Espírito Santo habita em você. Ele é que vai te orientar. Não se apavore, não coloque sobre si um jugo maior que você não possa carregar, porque Deus sabe disso. Ele está sempre a nos orientar. Às vezes a gente passa alguma coisa despercebida, mas lá adiante, não muito distante, a gente tem a resposta. Deus nos mostra. Olha, não é por aí, é por aqui. Não é por aqui, é por ali. E a gente vai chegar lá. Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Eu Amém? sei também que às vezes o inimigo usa dessas artimanhas, né? Às vezes você está fazendo uma coisa boa e aí planta dúvida na sua cabeça justamente opa, mano, para você parar, né? E outras, você está fazendo coisa boa, pode virar o mal também. Então tem que orar, né? Tem que orar e pedir para Deus cuidar, porque a gente se esvaziar, né? Se esvaziar de nós mesmos para deixar ele fazer, porque é muito perigoso, né? Tudo isso. Não é? É aquilo que está escrito aqui. A minha Bíblia, ela tem aqui os rodapés e ela me leva lá no lugar onde tem que ir, para você poder compreender o que você está lendo aqui agora, o que você está lendo hoje. Vou falar A Bíblia, que eu me sinto um pouco mal, sabe, seu Mário, pelo fato, às vezes, de a autoridade que Deus vai nos dando, né? E o cuidado que a gente tem que ter o tempo todo nos mínimos detalhes, né? Eu lembro um tempo atrás que eu estava conversando com a minha esposa e assim a visão que ela tinha do meu entendimento em relação ao que Deus vinha fazendo na minha vida era completamente diferente, sabe? Para ela era como se eu me sentisse perfeito, né? Por eu estar aqui todos os dias, né?
E o que a gente vem falando justamente todos os dias é nós não somos perfeitos, né? Nós precisamos dele, né? Então, qual a visão que nosso trabalhar aqui dá em relação, sabe? Então, ao invés de a gente trazer edificação, às vezes a gente pode trazer um entendimento contrário, sabe? E isso é uma preocupação que a gente tem que ter o tempo todo, né? Porque a gente não pode querer afastar as pessoas, a gente quer trazer, né? E aí a gente fica nessa luta aqui de querer trazer, e parece que a gente às vezes faz até o trabalho com o inverso, né? Então, Mas sabe o é, que, Fábio? Nem Jesus, que é perfeito, as pessoas acreditou que era. Nem Jesus, que é perfeito. Ele era e ele é perfeito. E sabe todas as coisas, sabia abrir a boca e sabia o que falar. Ele nunca errou. Ele foi perfeito. Ele foi julgado e condenado. Muito pelo contrário. Entendeu? Então, por que nós, que somos humanos, às vezes não sabemos o que falar, nem temos a sabedoria suficiente para falar, vamos ser correto, vamos ser perfeito, ou vamos estar fazendo a coisa certa o tempo todo? Impossível, impossível. Nós devemos sim estar ali buscando o nosso melhor, dando o nosso melhor e pedindo a Deus que esse melhor possa ser o melhor para alguém também, mas não sempre vai ser. E lembra também que os de casa vai ser os primeiros que vai nos apontar os nossos erros, porque primeiro, eles conhecem um pouco mais, segundo, eles não te vê mais como os outros vê. Uma vez que você fez algo errado, você se arrependeu, você corrigiu aquilo, aquela pessoa não volta a ver só por Deus mesmo, ou quando ela decidir que ela vai ver diferente. Entendeu? Às vezes você fez algo que deixou ela com essa visão e acontece que o Senhor já mudou a sua história. Só que ela ainda não viu isso. Então, na hora que ela vê, ela vai reconhecer e falar: Uau, meu marido está fazendo para poder, para Deus, entendeu? E agora eu entendi. E ele não é perfeito. É isso aí para mim. Eu vejo assim. é verdade, Yudi. E eu acho que o fato agora de a gente ter criado esses textos, sabe? Esses livros, assim, de colocar um pouco daquilo, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entrar nesse ambiente que a gente está, né? Quantos aqui, a gente tem no grupo, acho que mais de 100 pessoas, né? Quantos realmente participam e vêm, né? E se alimenta aqui com a gente da palavra, né? Então tem uma dificuldade, né? E quando a pessoa tem acesso, talvez, a ler um pouquinho daquilo que a gente discute, a gente aprende aqui com o Senhor, né? Talvez consiga ter uma visão. Eu não quero que ninguém fique endeusando a gente, sabe? Parece que às vezes as pessoas ficam, né? Pô, agora virou Deus, né? Agora faz isso, faz aquilo. E não é isso que a gente está buscando, né? É isso que me amedronta um pouco, sabe? Mas não fica. Eu vou te falar um testemunho que uma senhorinha pastora, quando eu cheguei aqui, eu fui para uma igreja bem humilde, que eu amava ir lá. Era uma igreja muito boa. É, hoje ela já não é mais essa igreja, né? Então, era uma senhorinha que era pastora. E um dia ela falou, né? Numa das pregações dela, e eu nunca esqueci. Ela falou assim que muitas pessoas acham que os outros vão na igreja para ser santo, né? E de verdade a pessoa está indo lá para se santificar mesmo. Mas ela falou bem assim, mas pensa bem, eu vou te dizer uma outra visão da igreja hoje. E ela falou que era a igreja é um hospital. E quem que é que vai no hospital? As pessoas que estão buscando ajuda, cura, entendeu? Tem uns que vai só para emergência, só para a hora que recebeu aquele tiro e vai lá para a emergência de tirar aquela bala e
e ficar bom. Ele ficou bom, ele sai dali, ele nem lembra mais que ele precisa de um hospital, entendeu? Agora já tem aquele outro que tem, por exemplo, o câncer, que ele vai morar lá no hospital muito mais, ele vai ir muitas vezes lá. E às vezes ele vai até morrer. Desculpa se estou sendo dura, mas é, é só uma colocação. E ele vai até morrer com aquilo ali. Mas isso não quer dizer que ele não foi curado. Ele foi curado da alma dele, que ele precisava. Ele foi curado daquilo que ele precisava, porque a doença que ele tinha não era o que precisava ser curado, era a alma dele. E ali foi o lugar que ele encontrou para curar a alma dele. Assim é a igreja. Então, muitos vão ser julgados por ir numa igreja, mas ninguém sabe o que aquela pessoa está sendo curada ali dentro. Da mesma forma, eu te digo, esse devocional, ele tem um propósito. Muitas pessoas nunca vai nem saber qual foi o propósito dele, desse, desse devocional, o que ele fez, o que ele agiu em vida de quem ele agiu, ou como agiu. Mas com certeza ele está agindo. Deus não criou esse devocional, Deus não fez esse devocional para simplesmente engrandecer eu, você, seu Mário, ou quem está aqui, entendeu? Ele fez para quem vai precisar ouvir uma palavra que a gente tem deixado aqui, que Deus é aquele que conhece os coração. Então, é isso. Desculpa, É isso aí, eu filho. falo muito. Fala bem. Esquenta não, você falou certinho. Falou que estava dentro do seu coração. Só que eu nunca esqueci isso, entendeu? Que a igreja é um hospital. E nem sempre as pessoas vão lá para de verdade buscar o Senhor. Tem pessoas que vão lá para tirar aqueles que vão lá buscar o Senhor. Eu já ouvi também esse testemunho. Eu cuidava de uma criança e essa pessoa foi para a igreja que eu ia. Nós se conhecemos lá e, e nós morávamos no mesmo prédio, então eu estava grávida e não ia trabalhar, e essa pessoa falou: Ô Ruth, você pode cuidar da minha filha, já que você está em casa? Eu vomitava o tempo todo, entendeu? Então eu não tinha condição de trabalhar. Aí eu fui cuidar dessa criança. E um dia essa mulher me chamou e falou assim: Ruth, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu falei: Eita, o que é isso? Daí ela falou bem assim: Eu estava naquela igreja, eu tô lá, Deus está mudando a minha vida, mas quando eu te conheci lá dentro, Satanás falou para mim que era para mim tirar você de dentro daquela igreja. E ela falou Eita, que ele veio num sonho para ela. Ele veio num sonho logo depois dela receber uma grande vitória de Deus. Ele lutou com ela na cama dela e falou para ela que tinha 3 pessoas que ela tinha que tirar de lá de dentro da igreja. E essas 3 pessoas uma era eu. E ela falou que toda vez que ela olhava para mim, ela via um brilho que ela não entendia. Então, ela não conseguiu, entendeu? Lógico que depois eu saí daquela igreja, mas não foi pelo motivo de que ela conseguiu, foi porque a igreja se desfez, a igreja entrou numa divisão pastoral e se foi desfeita, entendeu? Talvez obra de Satanás, com certeza, porque isso não é de Deus também, né? Então, eu, eu te digo que muitas pessoas são usadas e se aproximam de você com bondade, com amor, e só que não é verdadeiro. Então, vigia. Deus tem o melhor para gente. E se você fixar os olhos nele, ele não consegue, entendeu? Porque você está fixado no olho para o alto. E quando você está com o olho no alto, você fica, você permanece. Isso eu falei para minha mãe. Falei: mãe, ficou uma coisa tão forte no meu coração sábado, quando eu fiz aquele devocional, que é como Ruth se posicionou
nos pés de Boaz e fala que lá, quando ela se posicionou daquele jeito, é a posição que nós devemos estar para Jesus. Nós devemos se posicionar aos pés dele e olhar para o alto para ver os olhos dele, entendeu? E com os olhos conectados com a gente, nada vai nos acontecer, entendeu? Eu falei para minha mãe, falei, mãe, não esquece disso, porque isso ficou bem forte no meu coração. Então, quando você ficar triste que um filho não te ligou, ou que você ligou e um filho não atendeu você, lembra que você está embaixo, ali, de joelho, igual a Ruth estava, e olha para cima e pede para o seu resgatador te resgatar, que ele nunca vai te abandonar. Então, é isso, entendeu? Ele nunca vai nos abandonar. Nunca, se a gente estiver na posição correta. Eu vou trabalhar. Desculpa que eu tô aqui não conseguindo ir, eu tô super atrasada. Que vocês tenham um bom dia, tá bom? Que Deus abençoe vocês, abençoe o dia seus e as suas famílias. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia para você. É isso aí, Fábio. A quem se faça. Eu estava lendo aqui que há quem se faz rico não tendo coisa nenhuma. Hã? É, e há também aquele que. Está escrito aqui, ó. A quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e a quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Então você vê que esse mundo é complexo. A gente tem que procurar entender as pessoas como elas são. A gente tem que procurar entender. Porque uma hora a escama dos olhos vai cair. E ela vai chorar muito, vai se arrepender. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu passei por isso? Por que que eu passei por aquilo? É assim a vida. O importante é que você está aqui, que eu estou aqui, e que Deus está falando conosco. E a gente vai continuar indo em frente. Até o dia que Ele quiser. Amém, meu irmão? Nós fomos Amém. longe hoje, já é 8h20, né? Vamos orar? Vou orar aqui pra gente. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por revelar os nossos corações, Pai. Tudo aquilo que a gente precisa, Senhor, para estar mais perto de Ti, Senhor. Que nós possamos caminhar, Pai, com humildade, Senhor. Que nós possamos caminhar, Pai, com coragem, Senhor. Que nós possamos, Pai, aprender mais de Ti, Senhor, para nos curarmos, Pai, das nossas vaidades, Pai, das nossas vontades, Senhor. Para que nós possamos reconhecer, Pai, as nossas limitações, Senhor, as nossas incapacidades, Senhor. Que nós possamos, Pai, reconhecer, Pai, e não é sobre aquilo que a gente quer, Pai, mas é sobre como o Senhor quer, Pai. Nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, internalizar, Pai, aquilo que o Senhor tem ensinado, Pai, a todos nós, Senhor, dentro do nosso coração, Pai, ser transformado, Pai, profundamente, Pai, ser transformado de verdade, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, Pai, pela vida da minha família, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, derramando sobre nós, Pai, a sua graça, Senhor. E que nós possamos ser grato, Pai, cada vez mais, Pai, por tudo que o Senhor faz, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai, por tudo que o Senhor é, Pai, de nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ter esse olhar, Pai, de dependência, Pai, em relação a Ti, Pai. Que nós possamos, Pai, cada vez mais reconhecer, Pai, quão maravilhoso o Senhor é, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Continue nos abençoando, Pai. Continue cuidando, Pai. Continue tratando cada um de nós, Senhor. Nos curando, Pai. Fazendo, Pai, com que nós possamos enxergar, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai, aquilo que a gente precisa, Pai, ter entendimento, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter discernimento, Pai, no nosso agir, no nosso falar, Senhor, no nosso proceder, Pai. Que nós possamos, Pai, cada vez mais, Senhor, te amar, Senhor, te amar, Pai.
Obrigado, Senhor. Me ensina a ter um coração mais amoroso, Pai, mais misericordioso, Senhor. Gratidão, Pai. Olhe por todos nós, Pai. Olhe pelos nossos familiares, pelas pessoas em necessidade, Pai. Olhe pelos meus irmãos, Pai. Olhe pelos necessitados, Pai. Onde você que esteja, Pai. O Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um, Pai. Que a sua graça, Pai, possa se estender, Pai, a todos nós, Senhor. A todos os demais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Agora e para sempre. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. que te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.